era uma comissão da verdade e justiça. E a gente tem que entender justiça no seu sentido amplo, não limitar o sentido da justiça a judiciário, porque às vezes nos dizem assim, mas o legislativo não pode exercer a função de judiciário. O que nós estamos entendendo, o que nós pedimos de justiça é uma justiça ampla. Então, uma investigação bem feita do Poder Legislativo, como uma CPI, ela pode levar à justiça, sim. Não vamos ter um conceito limitado de justiça. E então nós pedimos, vocês devem se lembrar como foi polêmica esse terceiro plano de direitos humanos, que tinha as resoluções dessa Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2008. As pessoas que se manifestaram contra o Plano Nacional, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, foram as mesmas que deram o golpe em 64, foi o agronegócio, que em 64 chamava latifúndio, foram as Forças Armadas, através do Ministro da Defesa, que continua Ministro da Defesa, foi a parte mais reacionária da Igreja, enfim, foram estes setores que propiciaram o golpe de 64, que foram contra este plano de direitos humanos, em que um dos temas era a Comissão da Verdade. Então, essa Comissão da Verdade é uma coisa que a gente defende bem antes dela ter se transformado em projeto de lei do Executivo. No dia 20 de maio de 2010, nós estávamos na audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que no julgamento Brasil e a questão da guerrilha do Araguaia, quando tomamos conhecimento que essa lei foi entregue ao Congresso exatamente no dia 20 de maio de 2010, nós ficamos sabendo através das testemunhas do Estado brasileiro que disseram, não, mas o Brasil já tem uma comissão da verdade, como se enviar um projeto de lei fosse uma comissão da verdade. E nós ficamos sabendo dessa comissão da verdade lá, né? Depois que nós conseguimos entrar na internet e vimos quantas coisas a questionar nessa comissão da verdade. Mas esse nosso pedido de uma comissão da verdade e da justiça já fazia parte do nosso pedido à Corte. Entre as coisas que nós queríamos que o Brasil fosse condenado, uma delas era criar uma comissão da verdade e justiça. Então, eu vou colocar as questões da Corte, porque é interessante, que nós não estamos pedindo demais, nós só estamos pedindo que o Brasil cumpra a sentença que foi condenada. Uma sentença a que o Estado brasileiro já foi condenado pela Justiça Interna. A Justiça Federal condenou o Brasil a nos esclarecer a circunstância das mortes e dos desaparecimentos dos nossos familiares. Em 2007, isso foi transitado e julgado. E até hoje não foi cumprido, né? A sentença da Corte diz o seguinte: obrigação de investigar os fatos, julgar e, se for o caso, punir os responsáveis. Certo? E considera que é violação dos direitos humanos o não cumprimento disso por parte do Estado brasileiro. Né? Essa foi a primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu vou tentar ser rápido, determinar o paradeiro das vítimas. E aí eu vou colocar para vocês o seguinte, que, fazer um parênteses aqui, que uma comissão da verdade, ouvir os militares,
se eles não tiverem sobre vontade política dos três poderes, sabe, de que sejam realmente os fatos esclarecidos ou punidos, não vai adiantar nada. Porque na sentença do Araguaia foram ouvidos vários militares do Exército como testemunhas, então, como tal, não poderiam mentir, e, no entanto, o depoimento deles na justiça foi de extremo deboche. Inclusive, um deles, né, o coronel Lício Maciel, se virou para juiz e falou assim: procura os ossos aqui nos meus bolsos, vê se estão. Né? E sem que o judiciário desse voz de prisão a esses indivíduos. Quer dizer, eu acho que no Brasil se teme muitos militares. Né? Eu também tenho medo deles, porque eles têm arma, né? E eu já passei pela mão deles, eu tenho medo. Mas eu prefiro morrer de pé do que viver de joelho. Muito bem! Então, a sentença diz o seguinte: essa questão da punição também, eu acho que a gente deve lembrar, porque uma coisa que nos impressiona muito também foi o seguinte, que o STF só votou a impunidade dos torturadores alguns dias antes da audiência da Corte em Costa Rica. E com o seguinte objetivo, de chegar em Costa Rica com o fato consumado. No Brasil, os torturadores estão anistiados. O que a Corte, obviamente, não aceitou, porque é um desrespeito ao direito internacional que o Brasil referendou em 98. Né? E eu acho estranho o seguinte, que os nossos torturadores, que desapareceram com os nossos familiares, foram anistiados pelo STF, no dia 29 de abril de 2010. Agora, o uruguaio e o argentino, que também responsáveis por desaparecimentos e que estavam no Brasil, foram extraditados com autorização do STF. Eu pergunto, pode desaparecer com brasileiro? O que não pode é desaparecer com argentino e uruguaio? Que país é esse? Sabe? Que Suprema Corte é essa que nós temos que anistia os desaparecedores aqui no Brasil e extradita os desaparecedores do Uruguai e da Argentina? Que país é esse? Sabe? Nós temos que pensar na seriedade dos nossos poderes. A outra determinação é que tem que localizar os corpos. E aí eu acho que a gente cai num outro ponto, que também está sendo muito debatido, que é a questão do sigilo eterno. Não é? Porque eu não acredito em arquivos do Exército queimados. Certo? Eles estão queimados para nós e não para eles. Então tem que ser aberto, sim. Nós queremos conhecer a nossa história, nada de sigilo eterno. Não pode ter comissão da verdade com sigilo. Não combinam essas duas coisas, né?